Juízes, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 31. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão, não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora o acompanhou. Eber, queneu descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido os montes do Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Azorete-Agoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se. Este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete-Agoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, pois havia paz entre a família de Eber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade.
louvem, louvem ao Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saístes de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu, e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai. Na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem essas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas. Vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Sacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Por que ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios? Ader sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos, mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche diante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam, os poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoe os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o Peneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Císera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca da tenda, com a direita o martelo de trabalhador. E com eles atacou Císera e esmagou sua cabeça. E de um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Císera olhava para fora. Atrás da treliça da janela, clamava. Por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram. 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Císera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos 2 lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam se levantem como o sol com toda a sua força. Lucas, capítulo 22, versículos 35 ao 53.
Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E, se não tiverem uma espada, venda sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram ao meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Salmos, capítulo 94, versículos 1 ao 23. Ó Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor. Oprimem os que pertencem a ti. Matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Quando vocês insensatos entenderão? Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe, não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada vale. Feliz é aquele a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhes dás alívio em tempo de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei: estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha fortaleza, meu Deus é a rocha onde me refugio.
Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios, capítulo 14, versículos 3 ao 4. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita